Clóvis, o que você traz para nós nesta manhã da parte de Deus? Por favor. Bom sábado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. É um prazer muito grande voltar aqui a essa igreja muito bonita, muito aconchegante e muito acolhedora. Quero, antes de mais nada, parabenizar aquela minha irmãzinha que canta ali, mostrando o seu verdadeiro amor a Deus. Me chamou a atenção nesse momento. Que Deus lhe abençoe e continue mostrando esse amor que a senhora tem pela causa do nosso Deus. Irmãos, quero começar nas primeiras palavras de hoje. Antes de mais nada, vamos orar, porque nós vamos abrir a Bíblia e não podemos fazer sem autorização do nosso Deus. Querido Deus, nos encontramos aqui neste momento, graças a Ti, como já foi falado, e agora pedindo para que o Senhor permita com que abramos a Tua palavra e possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Desde já nós te pedimos que tudo que ouvirmos, coloquemos em prática em nossa vida, não pelo nosso poder, mas pelo Teu poder. Por Jesus nós te pedimos amém. Irmãos, o mundo não vai voltar a ser o que era antes. Tudo mudou. A gente viu como é que mudou a liturgia na própria igreja também. Penso eu que tudo isso que está acontecendo no mundo, e não só no Brasil, naturalmente foi permitido por Deus, porque nada nesse mundo acontece sem a permissão dele. Ele fez isso naturalmente para acordar o mundo lá fora, mas também para acordar a igreja dele também aqui dentro. De forma que não esperem coisas melhores do mundo, porque não virão. Triste dos jovens, como meu filho que está ali, Tiago, adventista do 7º dia já, batizado e indicado para um cargo na igreja com 10 anos de idade. Né, meu filho? Ele aceitou, ele vai trabalhar aonde trabalha a sonoplastia lá. Eu virei para ele: filho, você está preparado para isso? Ele falou: pai, eu sou bom em tecnologia. Porque Deus fez ele assim. Mas vamos lá. O mundo não volta mais seu. E não esperem coisas melhores do mundo, porque não virão. Muita gente lá fora não sabe aquilo que nós sabemos aqui, ou deveríamos saber, que no ano de 1798, mais precisamente em fevereiro de 1798, a primeira besta do Apocalipse sofre uma ferida de morte. Ferida, mas ela não morre. Ok? Vocês sabiam que ali em 1798 começou a contagem regressiva para o planeta Terra? Ali sim foi decretado o tempo do fim. Nós não vamos para o tempo do fim. Nós não estamos chegando no tempo do fim. Nós já estamos vivendo o tempo do fim. 46 anos depois de 1798, começa o movimento adventista do 7º dia, igreja essa que é profetizada na palavra de Deus em Apocalipse 12, versículo 17. Água, sim. Então, irmãos, nós temos uma mensagem a dar ao mundo. Independente de doença, independente de pandemia, independente de coronavírus, nós temos que avançar. Paulo disse: sofrer por Cristo é o quê? Lucro. Morrer por Ele, lucro. Esse mundo não é mais nosso. Nós estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. E nada pode nos causar medo. Temos que ser, sim, prudentes. Medrosos, não. Eu estou falando isso com toda a propriedade, porque o meu cargo, a minha especialidade é vendas. Eu trabalho com vendas há muitos anos. E em toda a pandemia, eu fui para a rua, fui vender, eu precisava, eu tenho uma família para cuidar. De forma que eu sempre pedi a Deus: Senhor, eu preciso ir, o Senhor sabe disso. E graças a Deus, estou aqui, firme e forte. A igreja precisa trabalhar. A igreja sofreu uma ferida também.
mas ela não pode parar. Aliás, ela já não vinha trabalhando. Se não fosse a Novo Tempo, muita gente não saberia da verdade. E a Novo Tempo não foi feito para a Adventista do sétimo dia. A Novo Tempo foi feito para o povo lá fora. Um povo que não sabe que nós estamos vivendo o último dia, os últimos dias desse mundo. Um povo que não sabe que em 1844, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sai do lugar santo para o lugar santíssimo, agora para julgar o planeta Terra. Pouca gente sabe disso. Muito pouca gente sabe disso. Muito pouca gente sabe que, a qualquer momento, quando tudo acontecer, e Ellen White diz que vai acontecer uma sequência muito rápida, como nós estamos vendo, Jesus voltará. Eu não quero carregar o sangue de alguém que eu não pude falar. Então a gente precisa trabalhar, irmãos. A pandemia não pode nos parar, porque o nosso Deus nunca conheceu derrota e nunca há de conhecer. Lembram de Gideão e os 300? Eles estavam lutando contra 20 mil. E quem ganhou essa batalha para eles? O próprio Deus. Gideão e os 300 levantaram espada para brigar? Deus luta a nossa batalha. Deus vence a nossa batalha. E como eu disse no início, morrer por Cristo é lucro. Não devemos nos prender a esse mundo, irmãos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Muitos na igreja caíram nesse peneiramento. Eu sei de membros que disseram, uma então que é líder de uma igreja no meu distrito, não tem mais forças para voltar para a igreja. Ela não consegue mais. Satanás, desde que conseguiu vitória nesse mundo, ele luta para levar para o mesmo lugar para onde ele vai, cada um de nós. Ele não quer que cada um de nós vá para o mesmo lugar de onde ele foi expulso, porque ele sabe que lá é bom. Satanás não quer que você tenha intimidade com Cristo, porque ele sabe o poder de persuasão que Cristo tem. Ele sabe. E a inveja dele sempre foi com Cristo, sabia? A diferença de Lúcifer sempre foi com o Filho de Deus. Ellen White fala isso. Inveja, ciúme. E depois que ele foi expulso, ele quis voltar. Ficou do lado de fora da santa cidade, e um dos anjos ia passando, ele perguntou, olha, eu quero ter uma conferência com Cristo. É possível isso? E Cristo permitiu. E quando ele disse, eu gostaria de voltar, eu estou arrependido e quero voltar para as funções que Deus me designou, abaixo de ti, Cristo chora, vendo o infortúnio dele. Para ele não tinha perdão, até porque ele não estava arrependido, de fato. Então o assunto é muito sério. Os problemas que a gente vê na nossa igreja começou no céu. Agora, a salvação é individual. E devemos sempre buscar Cristo, porque Cristo atrai tudo aquilo de bom para Ele. Então, quando a gente olha para Cristo e converge em direção a Ele, e todos fazem a mesma coisa, a igreja cresce, a igreja se fortalece, a igreja avança e Deus abençoa. Irmãos, Paulo ficou preso durante 2 anos, lembram? A pergunta é a seguinte, irmãos: Paulo preso deixou de fazer o trabalho missionário? Vocês sabiam que Paulo escreveu muitas das cartas, quase todas, enquanto ele teve 2 anos preso, numa casa que ele alugou? Vocês sabiam disso? Trabalho missionário feito assim, escrevendo cartas. Hoje nós temos o celular, que a gente também pode fazer o trabalho através dele, não pode fazer o trabalho missionário? Eu tenho 30 pessoas que eu mando há mais de 2 anos, antes era o Ivan Saraiva e agora é o pastor. Qual é o pastor que ficou no lugar do Ivan Saraiva fazendo os minutos? Como é que é o nome dele? Isso aí, quem falou? Isso aí, parabéns, Arilton. Eu faço meu trabalho missionário por aqui também. O irmão falou que o ancião, ele dá estudo bíblico, não é isso, irmão? Quem foi que falou? Sim, o irmão, o ancião tem que dar estudo bíblico, trabalhar para levar o exemplo para a igreja. E a gente está dando agora, terminamos o livro de Daniel no sábado retrasado, e vamos começar agora o livro do Apocalipse na igreja,
de Vila Valqueire todo sábado, 3 horas da tarde, preparando o povo. Aquele que estuda profecias, ele se torna o quê? Forte. Bem-aventurado aquele que estuda as palavras deste livro, profecias. Correto? Bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Feliz por tornar-se-á forte. E é realmente verdade, irmãos. Há muito tempo eu venho estudando profecias e, consequentemente, também sobre o tabernáculo. E isso tem me fortalecido muito, tem me aproximado muito de Deus. E Ele tem me usado em prol disso. Bem, Paulo estava preso, né? Mas Paulo, ele disse que na igreja existe 3 tipos de atitudes, de pessoas. Existem 3 tipos de atitudes na igreja, na sociedade. Existem várias, mas ele classificou 3. E 3 delas ele colocou na Bíblia. A primeira ele chama de homem natural. A segunda ele chama de homem espiritual. E a terceira de homem carnal. Homem no sentido científico, homem e mulher também, né? Esses 3 grupos, a gente vai abrir a Bíblia, não precisa agora, ele se encontra em 1 Coríntios 2, 14 e 16, 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Para mim é muito importante que eu analise a mensagem dessa manhã, para que eu faça uma autoanálise. A partir dessa mensagem, eu não tenho que pensar no meu irmão, ou no fulano, ou no beltrano. Eu tenho que pensar em mim. Ok? Vamos partir desse ponto. E qual é o critério que Paulo usou para cada um desses grupos? Nós vamos verificar ao longo da mensagem dessa manhã que a identificação de cada um desses 3 grupos tem tudo a ver com o seu relacionamento com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Amém? Bem, nós vamos tratar agora, eu tenho mais 30 minutos, e eu vou ser bem objetivo, né? A mensagem é um pouco longa, mas eu vou encurtar, porque eu tenho que entregar até 30 minutos. Bem, abramos nossas Bíblias agora sim no livro de 1 Coríntios, no versículo 2, capítulo 2, perdão. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Agora, nós vamos tratar sobre o homem natural. Ok? Quem é esse homem natural? Nós lemos lá em 1 Coríntios 2,14, diz assim, ó: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Perdão, eu estou lendo errado. É lá no verso 14. Isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Assim é o homem natural. O homem natural, irmãos, não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Nenhum. Vive neste mundo pensando raramente nas coisas de Deus, e quando pensa. O homem natural, ele é desregrado, como diz a palavra de Deus. E o que é desregrado? É porque não segue regras. O homem natural é devasso. O que é ser um homem devasso? Imoral, obsceno. A Bíblia também diz que o homem natural é licencioso. O que quer dizer licencioso? Indisciplinado. O homem natural é libertino, dissoluto, que vive os prazeres do sexo, e também é irreverente, especialmente a religião e suas práticas, como nós estamos vendo aí, falando de Deus de qualquer forma. Essas são algumas das características do homem natural. Graças ao bom Deus, nenhum de nós nos enquadramos nessa pessoa. Amém? Não somos naturais, né? Graças ao nosso Deus.
Agora vamos tratar, e a gente falou muito pouco dele, porque ele não nos interessa. Os homens naturais não estão dentro da igreja, creio eu. Eles estão lá fora, e é lá fora que a gente tem que buscá-los. Amém? Ok. Agora nós vamos falar dos homens espirituais. Os homens carnais e os homens espirituais. Esses dois grupos, carnais e espirituais, que se encontram em 1 Coríntios 2, 3, Romanos 8, de 1 a 17, Gálatas 5 e 6, depois vocês podem ler em casa, é importante todos nós notarmos que esses dois, carnais e espirituais, o critério usado para diferenciá-los é justamente o relacionamento com o Espírito Santo. Preste bastante atenção. O primeiro não tem nenhum. Já esses dois, a diferença está no relacionamento com Deus. Mais precisamente, com Deus Espírito Santo. Tudo isso porque Deus estabeleceu o Espírito Santo como o único elo de ligação entre o céu e a terra. O desejado de todas as nações, na página 322, diz assim: o coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. O desejado de todas as nações, página 322. E mais, vejamos o que diz lá em Romanos 8, versículo 14. Olha só o que está escrito lá em Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. O que diz lá? Quem pode ler para mim? Obrigado, irmã. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? E quem não é guiado pelo Espírito? Não é filho de Deus. Está claro aqui. Não é isso? Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E quem não é guiado não é filho de Deus. É criatura de Deus. Muito contundente isso, irmãos. É a palavra de Deus que diz. Em Mateus, não precisa abrir, em Mateus 13, 12, 32, nós vemos ali que o pecado contra o Espírito Santo é o quê? Não tem perdão. Porque não há arrependimento. E uma vez que não há arrependimento, não. Na verdade, todos aqueles que se perderem foi porque não aceitaram o perdão, não aceitaram o sacrifício de Cristo. Todos esses vão se perder por isso. Agora, vamos tratar do membro espiritual. Nós fizemos aqui só uma alusão ao carnal e ao espiritual. Agora vamos analisar agora o homem espiritual, né? Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 2, 15 e 16. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Vamos lá, diz assim, olha, versículo 15 de 1 Coríntios, capítulo 2. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vou aqui trazer uma pequena tradução para que a gente possa entender melhor essa passagem. Diz assim, olha, mas o que é espiritual discerne, ou seja, compreende bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido, ou seja, a maior parte não o compreende, discernir, compreender. Pois quem jamais conheceu a mente de Deus, ou o Espírito de Deus? Quem jamais conheceu a mente de Deus, ou o Espírito de Deus, para que possa instruí-lo? Mas nós, que estamos aqui, temos a mente, ou seja, temos o Espírito de Cristo, amém? Por isso que as pessoas não conseguem compreender. Por que todo sábado estamos na igreja? Porque não fazemos certas coisas que o mundo faz? Porque para o natural isso é loucura.
ir para a Bíblia, tremendo calor, Bíblia debaixo do braço, perdendo um mundão desse, uma praia linda, quem sabe um churrasco, uma cerveja. Eles são prisioneiros. Mal sabe que prisioneiros são eles, do qual um dia eu também fui. E creio que alguns de vocês também. Então esse é o homem espiritual. O homem espiritual é um cristão autêntico. O homem espiritual é chamado de espiritual porque está cheio do Espírito do Senhor. Nesse caso, o relacionamento com o Espírito Santo também é um critério utilizado para designar o homem espiritual. O homem ou mulher espiritual é aquele que anda realmente nos caminhos do Senhor, que faz a vontade dele, que não precisa ser, que não é cristão só na igreja, ele é cristão no trabalho, ele é cristão em casa, ele é cristão em qualquer lugar, aonde for, ele continua sendo cristão. Paulo poderia conjecturar, não poderia? Poxa, eu faço tudo pelo trabalho, já fazia coisa errada, agora eu faço tudo certo, estou preso. Por que Deus me deixou preso? Ele perdia tempo com isso? Não, ele continuava, vamos trabalhar, vamos avante, vamos em frente. Então, o homem espiritual, esse indivíduo, ele tem um bom e crescente relacionamento com o Espírito Santo, de tal modo que Jesus é o centro da sua vida. Jesus assume o trono do seu coração. Jesus é tudo para ele. E por amar Jesus, ele faz tudo por Jesus. O homem espiritual, irmãos, entregou-se de todo o coração a Jesus. E esta mesma condição é confirmada diariamente pela entrega do seu eu a Jesus, entregando tudo o que ele é e tudo o que ele tem. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Lembram que Paulo, no início do seu ministério, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não sei se vocês sabem, mas um dos castigos do Império Romano era quando alguém assassinava alguém. Esse que assassinou, um dos castigos dele era ter atado ao seu corpo, amarrado ao seu corpo, aquele que ele matou. E ele carregava essa pessoa, até ela entrar em estado de putrefação e passar tudo aquilo de sujeira que existe nela para essa pessoa, e ela morria também. Vocês sabiam disso? Por isso que Paulo disse assim, olha, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar de mim mesmo? Quem? Só Jesus pode fazer isso, meus irmãos. E mais ninguém. Nós não temos poder de sermos bonzinhos a vida toda. A gente pode parecer bom aqui, mas ali a gente vai tirar a máscara vai cair. Nós temos que ser aqui o que somos em casa, o que somos no trabalho, o que somos em qualquer lugar. Nós temos que ser cristãos de verdade. Nós temos que ser cristãos de fato e não de papo. E só quem pode fazer essa transformação na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus mesmo disse: se eu não for, o Consolador não, e eu estarei com vocês através de quem? Do Espírito Santo. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Chegou um momento da minha vida, quando eu deixei a igreja, eu comecei a fazer, é verdade, hein? É verdade o que a Bíblia fala. Eu comecei a fazer tudo aquilo que eu não fazia antes de ser cristão. Eu não gostava de virar à noite em claro, nunca gostei. Não bebia, porque meu pai ele começou a beber na marinha, quando ele foi para a marinha, que ele pegou o primeiro mar, que a proa do navio quase fazia 90 graus, se não se fizesse ia profundo, que aí os mais antigos falavam: olha, é melhor vocês beberem, porque se esse navio for a pique, vocês não vão nem sentir a morte. Aí ali ele começou, e não parou mais. Agora ele parou, né? Graças a Deus. Mas eu via que a bebida fazia mal para a nossa família. Ele se tornava um homem completamente diferente. Mas até beber eu comecei a beber. E eu não ia para casa... Robson, cadê o Robson? Está lá fora conversando. E eu não ia para casa, quando eu chegava do trabalho, sem beber uma cerveja.
Eu já estava virando alcoólatra também. Até que chegou a um ponto que todos os dias, 4 horas da manhã, eu, já fora da igreja, meu nome já não fazia mais parte, eu chorava, 4 horas da manhã, Deus me acordava, certinho. E eu chorava e pedia, Senhor, me livra de mim mesmo, eu tenho medo de mim, porque eu digo que eu não vou fazer tal coisa e vou e faço, me livra de mim mesmo, era o desespero que eu tinha. E Ele me livrou, e hoje eu estou aqui, e louvado seja o nome do Senhor. O segredo, irmãos, de uma vida feliz é este: ser um cristão espiritual com Jesus Cristo no nosso coração, através do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós vamos ver o resultado de tudo isso, como está escrito lá em Gálatas 22, 5, de 22 a 26. Não precisa abrir, a gente já sabe: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só quem dá força para a gente fazer isso é Deus, o Deus Espírito Santo. Por isso que o diabo não quer que você tenha relacionamento com ele. Em algumas igrejas, ele é simplesmente como se fosse um capacho. Eu não aceito, eu exijo, tem que ser feito dessa forma. Não é bem assim, né? E em outras igrejas ele é simplesmente esquecido. Mas ele está ali atuando diariamente na nossa vida. E o homem espiritual sabe disso. Irmãos, quando eu aprendi sobre essa mensagem, a minha vida como cristão mudou extraordinariamente. Eu era um homem ansioso, medroso, mas ele me fez ver, olha, o primeiro homem que teve medo de Deus foi Adão. Lembra que ele se escondeu? Realmente ele se escondeu. Ansiedade para quê viver ansioso? O mestre nos disse, não andeis ansiosos com o que é vez de comer, beber, vestir. Ele não falou isso? Por que andar ansioso? Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Então vive o hoje, o agora. E quando eu passei, pelo poder de Deus, a viver assim, a minha vida mudou consideravelmente. Aliás, extraordinariamente, como eu falei. Eu sou vendedor. Geralmente o vendedor, ele sempre sabe o que vai fazer no dia seguinte. Mas eu passei a usar a máxima de que a minha agenda está nas mãos de Deus. Eu faço a minha lição da escola sabatina e saio para a rua, sem saber para onde vou e o que vou fazer. E desde que eu comecei a fazer isso, não teve um dia que Deus não me dissesse aonde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, e não me deixasse de dar a vitória que eu preciso. Eu estou na rua, estou indo sair da rua, e aí já vem na minha cabeça, vai no fulano, vai no cliente tal, eu vou. E aí eu ligo, olha, estou indo para aí. E sair dali, às vezes passa 1, 2 horas, mas eu não me preocupo com o tempo, porque o tempo é de Deus, não é meu. E dali eu já vou para outro lugar, e vou para outro lugar, e vou para outro lugar. Olha, só para vocês poderem ter uma ideia, eu fui mandado embora do meu tio, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, porque eu quis ser adventista do 7º dia. Eu pedi a ele, tio, me deixa sair 1 hora cedo às sextas-feiras, porque já pego um horário do sábado, eu pago, me deixa sair 1 hora mais cedo, que eu pago o senhor 2 horas durante a semana. Olha que coisa boa. Isso já tem uma... Depois eu volto aqui para contar a minha história. E eu estava com medo de pedir a Deus, a ele, sobre isso, porque a minha mãe já tinha falado que ele ia me mandar embora. E a minha tia, que era a esposa dele, que é a irmã da minha mãe, falou, olha, teu tio vai te mandar embora. E eu tenho 6 filhos, esse é o meu 6º filho, Tiago. Mas as outras são tudo meninas. Já sou avô, né? E ele é veio aos 49 do segundo, né? Porque agora não é mais 45, né? O juiz sempre dá mais 4. Veio do segundo tempo, veio ele, Tiago, graças a Deus. E nem esperava, né? Apesar de querer. E aí o que aconteceu? No almoço, a gente estava almoçando, e eu falei bem devagarinho, tio, deixa eu sair mais cedo, que eu já falei para ele. Ele abaixou a cabeça, irmãos, quando ele olhou para mim, não era mais ele. Ele parecia pálido, com um olhar de morto, olhando para mim e falou assim, a partir de hoje você pode guardar todos os sábados, você está demitido. Eu saí do botequim, olhei para o céu e falei, Senhor, porque eu queria me batizar, mas eu estava com medo. Mas Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz assim,
nós não seremos cobrados somente por aquilo de errado que fizermos, mas aquilo de certo que deixarmos de fazer, também seremos cobrados. E naquele momento, Deus me deu a força e eu pedi, Ele me mandou embora. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu só sei costurar bolsa, fazer comida para o cachorro dele, fazer entrega na Sapasso. Quem lembra da Sapasso? Fazer entrega na Sapasso, que ele fazia bolsa de couro. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E Deus falou assim no meu ouvido, olha, você fez a sua parte, eu vou fazer a minha. 2 meses depois, eu estava trabalhando na Golden Cross, no departamento pessoal, nem sabia como é que era aquilo, ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava, andando de terno e tendo um ticket restaurante, que dava para bancar toda a marmita da semana. O nosso Deus é um Deus poderoso, e de lá para cá eu nunca tive problema mais com o emprego. Sobre o pouco me foi fiel, sobre o muito te colocarei. Hoje eu trabalho para 5 empresas, e tenho o luxo de dizer, eu não quero mais trabalhar com você, porque o nosso Deus é assim. Ele quer um povo forte, um povo que não teme, um povo que parte para cima. Nós temos a mensagem da verdade e temos que levar para o mundo a perecer, que está morrendo. Deus vai nos cobrar isso. Nós somos realmente Laodiceia, temos tudo, temos espírito de profecia, temos a Novo Tempo, temos a palavra de Deus, temos a verdade e guardamos essa verdade só para nós. O homem espiritual não age assim. Agora vamos falar sobre o homem carnal. Preste atenção no que eu vou falar. Se por acaso você chegar à conclusão de que atualmente você é um cristão carnal, não fique aborrecido, não fique triste, mas alegre-se pelo fato de que se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque ainda há tempo de mudar, tá bom? Vamos lá, vamos considerar agora o homem carnal. Abramos nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios 3 e vamos ler de 1 a 4. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Diz assim, irmãos. Irmãos, ele começa dizendo, né? Eu, irmãos, né? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E o interessante é que aqui Paulo frisa Paulo ou Apolo, mas ninguém diz que é de Cristo, aqui Cristo está de fora. Nós podemos ver claramente aqui, irmãos, nesse texto, que o relacionamento pessoal com o Espírito Santo é o critério para designação nesse grupo. O apóstolo Paulo menciona, só nesse verso, nesses 3 versos, ele menciona 3 vezes a palavra carnal. 3 vezes. E olha, ele estava se referindo a membros da igreja, porque ele fala irmãos. Ele não estava falando para o mundo. Paulo se dirige a irmãos. Paulo não podia falar como espirituais. Isso significa que eles não estavam cheios do Espírito Santo, ou não estavam completamente cheios do Espírito Santo. Ele precisava conversar com eles como com criança, falando coisas mais brandas. E isso mostra que eles não cresceram na fé como deveriam ter crescido. Nós podemos ter grande conhecimento da Bíblia, do espírito de profecia, podemos dominar as 2.300 tardes e manhãs, podemos dominar sobre o assunto, preste atenção aqui,
podemos dominar sobre o tema das 2.300 tardes e manhãs. O crescimento espiritual, ele depende de nossa entrega total a Jesus e de uma vida contínua com o Espírito Santo. Estão dando para entender o assunto até agora? Cristãos carnais podem ser bem ativos na igreja, podem ter posições de liderança, eles podem até fazer grandes coisas para Deus. Vocês sabiam disso? O cristão carnal pode fazer isso. Ele pode fazer. Vocês não lembram que até Judas fez milagre? Eles podem fazer. Mas tem um problema aí. Esse grupo, se não mudar, serão aqueles que, como Jesus disse lá em Mateus 7, 22 e 23, não precisa abrir para a gente poder ganhar tempo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Posição dentro de igreja não diz nada sobre cristianismo. Nada. Eu posso ser um ancião aqui, mas lá fora eu posso ser pior do que um mundano. Lembram do trigo e o joio? Eles vão estar juntos até quando? Até a volta de Jesus. Vejam, um espírito contrário ao de Cristo está a negá-lo independentemente de qualquer profissão de fé que essa pessoa possa fazer. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas destituídas de bom senso, e Ellen White bate tanto na tecla da frivolidade. Às vezes a gente perde tempo para pregar o evangelho, perde tempo falando sobre Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, primeira divisão, segunda divisão. A gente está perdendo tempo, irmãos. Nós estamos perdendo tempo. Enquanto a gente está fazendo isso, preste atenção, eu não vim aqui para dizer que está errado. Não, eu só estou falando que os americanos dizem assim, time is money, tempo é dinheiro. Mas para o cristianismo, time is life, ou seja, tempo é vida. E a gente não pode perder tempo. A gente pode negar Cristo esquivando-se das responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Nós podemos negar a Cristo conformando-se com o mundo. E esse foi o problema de Israel. Quando Israel entrou em Canaã e tinha que expulsar todo mundo, não fez isso. E ao invés de influenciar, eles foram o quê? Influenciados. No final, o povo de Israel estava matando seus filhos, pegando crianças e colocando para Baal. Vocês sabem como é que era isso? Pegar uma criança de meses, quem sabe de 1 ano, e colocando num prato grande assim, e embaixo o fogo pegando, firme, igual uma frigideira, e colocar a criança viva ali. Vocês sabiam que nos 1260 anos do Império Papal, que dura até hoje, o Império Papal Romano continua, só vai ser destruído quando Jesus voltar. Ele continua. A ferida de morte que a besta teve já está começando a cicatrizar. Vocês sabiam que durante os 1260 anos, cristãos verdadeiros morreram para que a palavra de Deus chegasse até nós, e hoje nós não lançamos mão dela? E sabe como é que eles morriam? Crucificados em mesas onde puxavam os braços e as pernas. Morriam por empalamento. Sabe como é que é empalamento, irmãos? Sabem? É uma vara pontiaguda que eles pegavam e enterravam no ânus das pessoas até sair pela boca. É isso que eles faziam. Isso é o poder de Satanás que há de voltar, porque o Espírito Santo está deixando essa terra e ficando só no coração dos homens e mulheres espirituais, irmãos. É por isso que eu digo, não pensem que vem coisas melhores no mundo. Eu luto, não temo, mas eu luto para que meu filho seja forte, porque muitas coisas vão acontecer na época dele.
e que seja ela forte, forte até para, se necessário for, depor a sua vida por Jesus Cristo, que você faça isso. Já estou terminando, meu irmão. Nós podemos negar a Jesus por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias, por deixar-se estar em pensamentos sombrios. Às vezes nós deixamos os nossos pensamentos vagar. Por todas essas coisas, declaram não ter consigo o Espírito de Cristo. Você pode ter 30 anos na igreja, mas a igreja pode nunca ter feito parte de você. Você pode ser ancião, você pode ser diretora do Ministério Jovem, mas isso não quer dizer nada. Nada. E por que o carnal tem tanta dificuldade de identificar que ele é carnal? Porque ele só está cheio de religião, mas não de Cristo. Entendem? Eu vou para a igreja domingo, quarta, sábado, devolvo o dízimo, faço trabalho missionário e tal, mas a igreja, Cristo não entrou. Ele faz isso por mero costume. Mas não faz isso por amor, porque Paulo fazia trabalho missionário sem sair de casa, durante 2 anos, e fazia por amor. Se nós não permitirmos que Cristo governe a nossa vida por completo, ele vai permanecer fora, batendo. Lembram? Eis que estou à porta e... Aonde Cristo deveria estar? Mas ele está onde? Analise você, se Cristo realmente faz parte da sua vida, o que Jesus Cristo representa para você? Só quem pode revelar Cristo para você é o Espírito Santo. Então busque a Ele. Senhor Deus, revele-me Cristo para mim mesmo. Se nós continuarmos assim, falando de Cristo e vivendo um pseudo-cristianismo de forma simples e não profunda, Deus vai nos vomitar da boca dele. Ele mesmo diz isso na palavra. Não diz? Segundo Paulo, este comportamento revela que os membros carnais não estão vivendo através do Espírito Santo, mas sim agindo como carnais, iguais às pessoas do mundo. Aí é que está o problema. A gente não está lá fora, mas o mundo está dentro da gente e a gente vivendo dentro do aprisco de Deus. E às vezes servindo como pedra de tropeço. Por isso que Cristo fala a respeito disso. Os homens carnais, os membros carnais, eles se comportam como um homem natural, travestidos de religiosos. Será que isso é um identificador de que as tensões que acontecem na igreja são causadas principalmente pelos membros carnais? Vamos ler Judas 19. Judas 19 tem alguma coisa a nos dizer. Judas é o último livro antes do Apocalipse, é só um capítulo. Sabe quem são os homens carnais? São esses aqui que está em Judas 19. São estes os que promovem o quê? O quê? Divisões sensuais que não têm o... Sensuais quer dizer paixões de suas próprias almas. Por isso não têm o Espírito. Eles têm paixão da sua própria alma, achando-se o suprassumo do cristianismo. São os carnais. E por que Jesus chamou os carnais de mornos? Por que Jesus chamou os carnais de mornos? Eis que estou à porta e bato. Ele não abria. Jesus não era o centro da vida deles. Ele estava batendo do lado de fora e chamando. Por que Jesus não entrou? Porque ele não foi convidado. Se você não convidar, ele não vai. Ele não força. Ele respeita o nosso livre-arbítrio.
Por que os crentes deixam Jesus do lado de fora? Existem diferentes causas e razões para isso. Alguns só se movem num plano puramente intelectual. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei, então está tudo certo. Como era quem? Nicodemos. Nicodemos era assim, extremamente inteligente. E quando Cristo falou para ele, olha, se você não nascer de novo, você não tem condições de entrar no reino do céu. Mas nascer de novo quer dizer que eu vou voltar para minha mãe? Não. Quem não nascer da água e do... É isso que eu quero falar com vocês. Irmãos, não basta nós sermos só batizados. Nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo. E como acontece isso? Buscando diariamente. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Nada mais é, nada menos é do que aquilo que eu falei para vocês. Deixar com que o Espírito Santo tire esse nosso eu pecaminoso e maldoso e coloque as características e o eu de Cristo na nossa vida. Por isso que Paulo, no final da vida dele, ele disse assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é esse ponto que nós precisamos, sabe por quê? Porque a chuva serôdia só descerá nos espirituais, não nos carnais, nos espirituais. E é por isso que Deus está dando o tempo para cada um de nós de vida, para buscarmos esse batismo com o Espírito Santo, porque foi assim com Cristo. Cristo foi batizado só nas águas? O que aconteceu logo depois? O Espírito Santo desceu sobre ele, e aí sim, ele começou a fazer o trabalho que nós vamos ter que fazer também. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus curou, foi pelo poder do Espírito Santo que Deus fez o coxo voltar a andar, o cego voltar a enxergar, e foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus fez Lázaro, depois de 4 dias morto, voltar a viver. É esse o poder que aqueles que receberem a chuva serôdia terão para terminar a obra do mundo. E é isso que o inimigo não quer, que você entenda que é esse o trabalho. Ser batizado no Espírito Santo também, ou seja, receber o Espírito Santo para que ele faça a obra através de você. Você não pode fazer aquilo que você não tem condições. Por isso que Cristo não usava a sua parte divina. Ele não podia. Como o irmão Robson leu aqui, ele se esvaziou. Ele deixou naquele momento a sua parte divina. E agiu pelo poder, ele se humilhou, a Bíblia fala que ele se humilhou, e não se fez igual a Deus, sendo Deus. Ele não se fez, ele se humilhou, ele deixou de ser Deus nesse tempo, irmãos. E sabe por quê? Por amor a mim, por amor a você, para salvar, porque ele não aceitava te perder e me perder também. E há de na eternidade, nos momentos, isso é um pensamento meu, não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, mas nos meus pensamentos, há de chegar o momento em que talvez Cristo vá para um cantinho e lembre-se daqueles que não estão lá, como a mãe que tem 12 filhos e perde um e para toda a vida sente falta desse um. Eu não quero ser motivo disso. Eu quero ser motivo de muita alegria para Jesus, aqui e no céu também. Passamos 10 minutos, tínhamos mais algumas coisas para falar, mas eu quero terminar com esse aqui. A palavra de Deus diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam como sacrifício, como oferta, está lá em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, oferta, se ofereçam, sejam a própria oferta, viva, santa, ou seja, separado, separe-se do mundo, separe-se para Cristo, pelo poder do Espírito Santo, peça isso para Ele, santo e agradável, ou seja, satisfaça a Deus, oferecendo-se a Ele, entregando-se a Ele. Este é o culto racional que Deus pede, ou seja, é a razão, não são sentimentos, mas razão de vocês. Deus deseja libertar-nos do nosso próprio eu, da escravidão do pecado. Mas com isso, Ele requer uma completa transformação,
uma renovação de toda a nossa natureza. É necessário rendermos-nos inteiramente a Ele. Nosso ego é ofendido facilmente, ciumento, irritado, ressentido. Deus quer nos libertar desta atitude. Que Deus abençoe essa igreja. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre todos esses nossos irmãos, Senhor. E que realmente eles sejam batizados pelo Espírito Santo, para que possam obter as mansões celestiais. Seja com a direção, com a liderança dessa igreja, para que eles possam ser imbuídos pelo Teu Santo Espírito, não por eles, mas pelo Teu Santo Espírito tão somente. É um pedido que eu te faço, Senhor, em nome do meu Jesus.